Então, vamos lá. Epa, E aí, então, epa. ó, eu esqueci de gravar aqui de novo, que era o mais importante. Depois o pessoal estudar, né? Então, vamos lá de novo. Olha a média. A média, então, a gente já lembra que é só somar tudo e dividir pelo número de elementos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Olha lá, somei todos eles, dividi por 6. A minha aqui deu 7,9. A de vocês também deu isso? Sim? Sim. Confere? Isso mesmo. Mesmo? A moda aqui não preciso calcular, né? A moda, lembra da que a gente viu na aula passada, é aquele elemento que mais se repete. Olha lá qual que mais se repetiu. Foi o 7,2, que aconteceu 2 vezes. Tá certo? Então tá. Alguém falou comigo? Me perguntou? Não? Tá. Mediana, ó, lá na letra A. O meu aqui tá trocado, tá? Mas é na sequência aqui, é a mediana aqui. A mediana, primeira coisa que a gente tem que detectar na mediana é o quê? É a posição, não é? Aí tem várias formas de fazer, mas na que a gente aprendeu aí no material é que se ele for, o número de elementos for par, a gente vai fazer a média aritmética dos dois elementos que divide o rol ao meio, não é? Para eu saber quais são os dois elementos que dividem o rol ao meio, eu pego lá, ó, o número de elementos que são 6, divido por 2, então eu já sei que vai dar 3, a terceira posição. Depois eu pego lá o 6 dividido por 2, que dá 3, mais 1, 4, ou seja, 4. Quarta posição. Então, eu sei que a minha mediana é a média aritmética entre a terceira e a quarta posição. Então, eu vou lá e vou ver qual é o elemento que está na terceira e na quarta posição. Primeira, segunda, terceira e quarta posição. Então, eu vou fazer a média aritmética, ó, de 7,2 mais 8,4, dividido por 2, que o meu deu 7,8. Deu também para vocês? Certinho? Deu Sim. isso aí? Ei, Sim, Letícia, Letícia tá... Sólido, então o restante também deu? Certinho? Deu, Ellen deu. Então tá bom. Então o próximo foi o... Posso passar aqui, gente? Posso? Posso passar, meu povo? Posso, né? Pode. Ó, não preocupa com isso aqui também, porque isso aqui depois eu vou mandar já assim para vocês, tá? Do jeito que está aqui, já prontinho. Vocês precisam entender e perguntar se não entender, tá? Porque vai ficando mais, para não acumular as dúvidas. De novo, ó, 9. Uma empresa tem 10 vendedores e em cada um deles trabalha com diferentes cargas horárias. As cargas horárias dos vendedores são dadas abaixo. Então tá ali, ó, todos os valores das cargas horárias, mas não está em rol. Aqui que eu fiz também, ó, já organizei o rol. Aí dei uma separadinha assim, para os que deixei mais próximos que repetem. Por quê? Porque eu já sei que depois nós vamos precisar para moda, né? Então eu já fui organizando assim. Tem uns que pode colocar um embaixo do outro, tá? Tem uma forma de organizar assim também que tá certa. Então ele pediu lá, calcule a média, a mediana e a moda. Então olha lá, a média. A média, de novo, é só somar tudo e dividir pelo número de elementos. Então, olha, eu somei todos e dividi por 10, porque eram 10 vendedores, não é isso? Então, ó, deu lá uma carga horária de 7,2 horas, né? Ok, isso? De vocês também deu isso, Letícia? Deu isso, Thiago? Deu isso, povo? Sim. Então, tá bom. Isso aí, professor. Sim, tô acertando. Tô acertando. E moda? A moda também, eu não preciso nem calcular. Olha lá, é o elemento que mais se repete. Eu já deixei aqui tudo agrupadinho, ó. Qual foi o elemento que mais se repete? Foi o 8. 8. Então, lá, ó, a moda, 8 horas. Fácil, né? E Certo. mediana. Mediana, de novo, ó. 10 elementos, são 10 vendedores que ele falou lá. Então, eu sei que é par. Então, de novo, eu vou fazer a mesma coisa. A média aritmética dos dois elementos que divide o rol ao meio. Para eu saber isso, eu faço lá, ó, 10 elementos dividido por 2 tem... dá 5. Então, já sei que 1 é a quinta posição. Depois, ó, 10 dividido por 2, 5. Mais 1, 6. Então, é a média aritmética do elemento que estiver na quinta e a sexta posição. Então, eu vou lá no meu rol e conto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é aqui, né? Ó, a média aritmética entre 7 e 8. Então, ó, 7 mais 8 dividido por 2, meu deu 7,5 horas. 7,5.
Acertei? Certo. Acertei? Acertou. Uhum. Nossa senhora, hein? Tá demais, É hein? isso. Pronto. Agora, olha lá. Depois, o próximo que eu passei foi o... Lá embaixo, o 14, é isso? 14. Gente, agora aí o 14, confere para mim se deu isso aí. Eu fiz o roll. Alguém pode conferir aí para mim? Quem fez, confere para mim se deu isso aqui mesmo, bonitinho. Eu quero que vocês confiram a tabela. Primeiro assim, ó, uma coisa é fato. A questão das amplitudes aqui. Vou só recordar. Eu fiz em roll, organizei. Aqui, se não me engano, são 75 contas, tá? De água. E aqui são os metros, a quantidade de consumo de água, né? E aí, o menor consumo foi 6 e o maior consumo foi 58, certo? Organizei Certo. tudo lá. E aí, peguei Certo. lá, para fazer a tabela, eu peguei a amplitude maior do intervalo. Então, foi o maior valor, 58, menos 6, deu 52, certo? Aí, eu preciso saber quantas classes eu vou fazer. Aí, eu fui lá naquela tabela, lembra? Lá no primeiro material, e olhei que intervalo de tempo, de intervalo de N, né, está esse valor de N, né, de 75. E ele sugeriu lá que eram 7 classes. Se não me engano, é entre 40 e poucos até 90, né? São 7 classes. Acho que é 42 a 90, acho que uma coisa assim. Que se você tiver um número de amostragem nesse intervalo, você usa 7 classes. Então, eu vou pegar o quê? Eu peguei os 52, que era o meu intervalo maior aqui de consumo, e dividi por 7. No meu, deu 7,43. Mas eu não vou fazer de 7,43 ou 7,5, 7,5. Você pode até fazer, tá? Se teve alguém que fez, sem problema. Só que o que acontece? Lá na Número inteiro, minha... né, professora? Exatamente, meu rol todo é inteiro. Então, se eu fosse para 8 aqui, ficaria melhor de contar e não teria nenhum problema, tá certo? Então, eu fui aqui Certo. fazendo de 8 em 8. Ok isso? Confere Ok. isso? É isso Aí eu quero Sim. agora que vocês confiram a tabela de vocês se deu igual, ó. Então, eu fiz de 6 mais 8, 14, né? E aí, depois 14 até 22, 22 até 30, 30 até 38, 38 a 46, 46 a 54 e 54 até 68. Tudo bem Isso, isso? ok. Tá ok? Aí na contagem, fui lá e contei. De 6 a 14, quantos tinham? Aí eu vim e contei, ó, de 6 até 13, não é? No meu aqui deu 12, Isso, tem 12. certo? Depois eu fui, ó, de 14 até 22. 22, mas aí o 22 não entra, foi até 21. No meu deu 19. Isso. Certinho? Uhum. Depois, de 22 até 29. 29. a 29. Então, deu até aqui, até 29. Certo? Aí no meu deu 16. Também tá certo? Confere aí. Correto. Depois de 30 até 38, 17. que na verdade até 36. 37, né? Porque o 38 não entra. Foram 13. Deu 13. Porque aqui eu não tinha como eu ficar fechando aqui os intervalos, mas lembra que ele é todo fechado, tá? Igual a gente fez em sala, porque aqui, pô, só por Sem notação problema. mesmo. E depois do 38 até 45, né? Ó, 38, Uhum. que aqui no 44. caso é 46. 46, né? 4. Então até 44, que foi o último que teve, não tinha 45. Deu 7, certo? 7. E o restante deu certo, ó. Depois deu de 46 a 54, deu 6. E depois de 54 a 62, deu 2. Somou tudo, deu Isso mesmo. 75. Tudo bem isso? Ok. Sim. Sim. Então, aqui, como ele também era um exercício que, ó, pedia para mim média, moda e mediana, o que eu fiz? Lembra, para fazer a média, é F vezes XI dividido pelo N, né? Então, eu já tenho que lembrar que quem vai ser o meu XI aqui vai ser o ponto médio. O ponto médio é 6 mais 14, 20 dividido por 2, 10. E depois eu sei que eu vou de 18 em 18. Então, eu já fiz aqui o meu XI. Confere aí com o de vocês? Certo. Sim? Bruno,
sério. Ah, senhora. Que bom, Bruno. Fiquei preocupada. Se o Bruno falou, a água parou, professor. Agora eu tô mais Ai, animada ai. ainda. Bruno, agora olha só. Agora o f de x e também já coloquei que só multipliquei, tá certo? Fiz, ó, f vezes xi, 12 vezes 10, 19 vezes 18 e fiz as multiplicações. Confere para mim se vocês também chegaram nesse valor aí de 2030. Deu certinho? Acho que bateu aqui. Bateu? Oh, meu Deus. Aí lá a frequência acumulada. Por que eu já coloquei a frequência acumulada? Porque eu sabia que a gente precisa da mediana. Mas olha lá, lembra que na aula passada eu falei, a gente não precisa fazer todas? E eu deixei propositalmente aqui assim. Por quê? Porque eu sei que a mediana é só dividir ela por 2, não é? Então aí eu pego lá, ó, 75 dividido por 2, eu já sei que dá 30 e pouco, né? 30 e... Esqueci aqui o valor. 30. Dá 36, 37, alguma vírgula 5, né? 37,5. E aí, então, eu já sei que eu não preciso mais de 47, já passou. Então, eu parei ali. Porque eu sei que tudo que eu quero já está aí, tá bom? Aí, agora, lembrei, ó, preparei tudo pra gente fazer aqui o que faltava, né? Média. A média é FI vezes XI dividido por 75. Dividido por 75. Aí, então, eu peguei lá, ó, FI 2030 dividido por 75. E aí, agora vamos fazer essas contas aí, que essas contas eu deixei pra gente fechar aqui junto. Quanto que deu, Bruno? 27,17? 27. 27. No meu deu 27,07. Eu dou É 17. isso mesmo. É isso mesmo, que 27,07? Assim? É, 27,06667. Só que Isso, para arredondar, exatamente. 1,7. Confere só um pouquinho, rapidinho, Bruno, pra ver. Cadê o Jonas, hein, também? Tá faltando O hoje. Jonas tá sumido aí, né, professor? Hã? Ele deve ter... O Jonas tá sumido aí, não sei onde que ele tá, não. Tá aí no meio desse povo todo aí, né? É. Daqui a pouco eu vou abrir aqui, porque aqui só tá aparecendo para mim alguns. Aí não eu quero ver todo mundo pedindo para outras pessoas. Depois passar o bastão, viu, Bruno? Agora, olha lá, a de baixo, a moda. Lembrar, vamos recordar, que tudo que é para a variável contínuo, né, que você tem a tabela com intervalo de classe, você tem lá para fazer essas fórmulas grandes. Você lembra que quando você for fazer para variável discreta, para tabela sem intervalo, não faz nada disso, é só olhar lá, né? Mas aqui não. Lembra que essas fórmulas nós estamos usando porque ali é de intervalo de classe, tabela com uso de intervalo de classe, tá bom? Então, olha lá, lembra a moda como é? A moda lá, ó, é o limite inferior da classe modal. Então, vou fazer a moda. A primeira coisa que eu tenho que identificar, onde está essa moda? Como é que eu identifico a classe onde está a moda? A classe onde está a moda é a classe que tem maior frequência, Então, olha lá, qual foi? 19. Aí, o que eu fiz aqui? Eu já coloquei em amarelo a moda, viu? Que para você estudar, eu já coloquei aqui, ó, a moda aqui. Porque você já sabe que tudo da mesma cor. E coloquei da mediana em azul, tá? Então, ó, tudo que eu preciso agora está aqui nessa coluna que está em amarelo, que é a coluna onde está a moda. Então, a fórmula diz assim, é o limite inferior da classe modal. Limite inferior da classe modal aqui vai ser quem? 14. Tá? Então, eu tô olhando se tem gente mandando mensagem aqui, gente. Já. E aí, pronto. 14. Então, fui lá, eu coloquei 14. Certo? Aí, lembra que para moda é a história do D1, limite inferior da classe onde está a moda, mais D1 sobre D1 mais D2 vezes amplitude, né? E lembra o que é o D1? O D1 é a frequência maior aqui, no caso 19, menos a anterior, é o D1. E o D2 é menos a posterior. Então, aqui eu vou ter, ó, 19 menos 2. Então, eu sei que o D1 vale quanto? 7. E o D2 é 19 menos 16. Então, dá 3. Vou lá na minha fórmula e substituo, ó. D1, que é 7, dividido por D1 mais D2, não é? Vezes a amplitude, que a amplitude a gente já calculou que era de 8 em 8. Tá certo? Então, agora é só fazer essa continha aí, ó. Para quem tá fazendo a calculadora assim,
Comum, então a gente faz lá, eu faço lá, vou fazer aqui no meio primeiro, ó. 7 dividido por 10, não é isso? 7 dividido Por 10, certo? por 10, 0,7 18. vezes, peraí, vezes 8 mais 14, né? Deu 19, 19,60. 9,6? isso, 0,6. A unidade lá, acho que em metros cúbicos, né? Que é lá. Mas aqui eu não vou colocar Uhum. porque para mim é mais difícil escrever aqui. Ok, a moda, lembramos, né? Mediana. A mediana é aquela outra também forma maior, né? É o limite inferior onde da classe mediana, Uhum. mais n sobre 2, eu já fui colocando o resultado, menos a fante, né? A frequência anterior da classe onde está a mediana, dividido pela a frequência absoluta da classe onde está a mediana, vezes a amplitude. Então, vamos lá. Para eu saber a mediana, eu sei que a mediana é pegar n dividido por 2, é a posição. Já sei que deu lá 37,5, né? Bom, então ele vai estar onde? Ó, aqui tinha 12, aqui tinha 31, então 37,5 vai estar onde? Aqui na terceira classe vai ser esse elemento de número 38, né? Então, Sim. aqui, ó, essa vai ser a minha classe, toda a linha que eu vou usar, né? Então, a minha classe onde está a mediana é essa. Limite inferior onde está a mediana, 22. Eu fui lá e coloquei 22. N dividido por 2, sei lá, 37,5, que eu peguei 75, dividi por 2. Menos, aí lembra a fante, ó, é a frequência anterior à classe onde está a moda, tá? Vocês querem que eu coloque aqui a observação para a hora de estudar? Que essa aqui é assim, ó. Pode? Querem que coloque É assim? bom, Pode. professora. Tudo, né? Coloca aí, Tudo que professor. pode falando, que vocês Quanto precisarem, mais, tá lá. melhor. Então, ó, Até fante, propor. essa é a frequência onde está a mediana. A frequência anterior, acumulada, né? Frequência acumulada à classe onde está a mediana, 31. Então, fui lá e substituí 31. Dividido, ó, pela a frequência da classe onde está a mediana, ó. Essa aqui, ó, a frequência da classe onde está a mediana, 16. Ok? Fui lá e coloquei 16. Então, agora é só fazer essas contas, ó. Aí vocês vão perguntar assim, professora, quando a gente vai achar a posição, a gente arredonda. Ali não, porque ali eu estou fazendo uma conta, estou achando um número específico mesmo. Quando a gente vai fazer a conta, a gente, para achar a posição, como a posição tem que ser um número inteiro, por isso que lá a gente arredonda, tá certo? Mas aqui não há necessidade, não. Então, a gente vai fazer lá, ó. Bruno já achou esse resultado, Bruno? Eu aposto que o Bruno hoje Não, já... essa daí eu não consegui, não. O que eu fiz aqui ficou errado. Ah, é? O que você tinha feito, Bruno? Eu peguei a de baixo, a linha de baixo aí. Por que você pegou de 30 até 38? Foi. Mas por quê? Essa daí eu não sei fazer direito, não. Essa mediana aí, aquele de lá só explicou, mas eu não esqueci de gravar e também não lembrei como é que fazia ela. Eu vi Ah, uns vídeos e não deu certo. mas agora você entendeu o que eu fiz? Mas se puder voltar lá, como é que a senhora achou essa. A posição, deixa eu colocar aqui embaixo. Para achar a posição da mediana, é Isso. sempre... Pessoal, daqui a pouquinho vai cair, 10 minutos cai se a gente volta, tá? A posição, Bruno, é sempre achar, dividir o N por 2. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu coloco aqui embaixo, aqui. No caso é 65 dividido por 2. 75 dividido por 2. Vou colocar aqui, ó, posição da mediana, né? É na forma, né, professora? Posição. Então, sempre você vai localizar a posição com N dividido por 2, que é o mais fácil, certo? Aí, então, você vai fazer lá, ó, no caso era 75 dividido por 2. Aí, só que a gente acha, Bruno, 37,5, certo? Só que aí a gente aproxima, quando a gente vai fazer, para o número inteiro, porque eu não tenho essa posição quebrada, certo? Então, 38. aí a gente vai para o termo 38º lá, tá certo? É a posição dele. Então, vamos lá contar, por isso que a gente faz agora a acumulada. Na primeira classe, eu contei aqui quanto? Você viu que a gente foi contando aqui em cima, ó, acumulando aqui? Tinham contado quanto? Eu contei 12, certo? Depois do 14 ao 22, eu adicionei mais quantos? 19. Ou seja, agora, ó, eu daqui até aqui, eu já tinha contado quantos números? 31 números.
Então, eu não passei para o elemento do meio ainda, não é? Eu não passei pelo 38º, se eu já tinha contado até o 31º. Quando eu adicionei mais 16 aos próximos que iam entrar aqui, eu já passei pelo 38º. Então, eu sei que o 38º está nessa classe aqui, entre 22 até 30, tá certo? Ok, Bruno? É porque eu confundi, eu tinha pegado lá no consumo, lá, ó. 30 a 38. Professora, Oi. foi com uma dúvida aqui. Por que o XI começa com 10? É intervalo. É a média aritmética. Ó, A 6 média dos... mais 14, 20, dividido por 2, 10. Ah, tá. Coloca aqui, ó. Obrigado. Deixa eu escrever de novo. Vamos escrever isso aqui lá, ó. Ponto médio. Tá certo? Porque aí vocês não esquecem. 22. Tudo bem, Iago? Agora? Tá bom. O que mais? Bruno, agora foi? Foi, entendi agora. Foi, tá certo? Então, agora vamos fazer essa conta aqui, para ver se dá certo aí. Ali, 37,5 menos 31, deu 6,5, né? Aí, a gente vai dividido por 16, deu 0,40, 625, não é isso? Tudo bem? Acharam isso? Sim? Sim. Vezes 8. 8. No meu deu 3,25, né? 3,25, correto. Mais 22, 25,25. Isso mesmo. Ok? 5,20. Oi, quem foi que falou comigo? Não, só Kelly, tava falando. Posso? Tá. Tudo bem, Kelly? Não tinha te visto ainda aqui, não tinha te escutado hoje. Bem, mais alguma coisa que vocês querem que eu coloque aqui como observação? Porque aí depois nós vamos para outro material. E esse material vai assim para vocês, tá? Para vocês estudarem com isso aqui tudo resolvido. Por mim tá tudo bem, sim. Tudo? Então tá ok? Ok. 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 Então, eu já vou pro outro, vou compartilhar outra tela, nós já vamos começar a medida de... Agora sim, né? Ó, terminamos aqui, ó. Tá bonitinho essa parte, tá? Vamos, então, agora lá para as medidas de dispersão, que é o material que eu vou mandar ainda hoje para vocês, tá? É porque quando eu mando para vocês, lembra que eu mando para vocês com o material, com os exemplos para a gente fazer, né? Para eu ir explicando e montando tudo com vocês em sala, como eu faria em sala. Então, se eu mando para vocês do jeito que estava aqui, vocês não conseguiriam imprimir, porque muitos não podem imprimir, assim não está tendo jeito de imprimir, e aí ficaria tendo que copiar isso aqui, né? E entre você olhar para mim, copiar, aí você perde o raciocínio. Então, eu preferi fazer com vocês aqui o conteúdo, vocês prestando atenção, me ajudando aqui nas contas, porque aqui nós vamos ter umas continhas, então eu quero todo mundo, pelo menos nas contas, me ajudando e prestando atenção. A aula é gravada, depois você pode refazer, né? E aí, depois eu mando o material com vocês, pelo menos com os exemplos já resolvidos. E aí, depois eu vou fazendo de novo os exercícios como a gente fez com medida de posição. E depois eu atualizo para vocês na plataforma, tá? Vou mandar para vocês sempre assim, resolvido do jeito que está aqui. Para facilitar o estudo de vocês que estão acompanhando e daqueles que não puderam, né? Acompanhar. Então, vamos lá para a medida de dispersão? Então, olha só. Aqui... Oi, fale. Pode perguntar. Só um minutinho. Aquele trabalho que só ia passar para maio, que a gente fez até uma pesquisa com o pessoal lá da faculdade, como que vai ficar? Aquilo lá vai cancelar? Não, e aí daí a gente vai partir só para essas aulas? Como que vai ficar a situação? Roger, eu acho que ele agora é importante, sabe por quê? Porque eu pensei que agora, o que vai ser dispensado, que eu acho que não tem como mesmo, bem pensando muito positivo, é o banner, tá? O banner vocês esqueçam, aquele vocês não vão precisar fazer mesmo não. Mas o trabalho dá para vocês concluírem, sabe por quê? Porque vocês já têm tudo aí na casa de vocês já tiveram a pesquisa. Se nós não tivéssemos feito essa pesquisa aí, era difícil. Mas como a gente já está com a pesquisa feita, era só terminar, passar essa parte da medida de posição e dispersão que nós estamos vendo agora para o trabalho, só completar. Lembra que aquele dia eu falei para vocês, agora é só completar. Porque eu pensei em fazer dele uma daquelas notas que tem 3 pontos,
né? Então, quem me entregar bonitinho já vai ter uma média boa, porque agora eu não tenho mais os pontos de vistos que vocês faziam, nem em sala, lembra? Porque 3 pontos era só de vistos, e agora vocês não vão ter esses vistos. Para mim é muito difícil ficar controlando isso de vocês agora. É porque tem gente que não tem condições. Vai cair daqui a pouquinho, a gente volta, tá? Professor. E aí é muito difícil. Então, o que eu achei? Eu penso que fazer o trabalho, aí a gente pode até marcar outros horários assim para eu poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Para a gente ver uma forma de orientar vocês só nesse trabalho. E 3 pontos desse trabalho e 3 pontos de uma formativa que eu vou me enviar para vocês ainda pelo Forms, também para vocês fazerem em casa, lá mais fácil. Por quê? Porque eu estou pensando que a bimestral de vocês vai ser igual essa que a gente fez agora. Eu vou ter que enviar daquela forma, vocês vão ter que responder e me encaminhar de volta, entendeu? Eu acho que a gente não vai sair disso, a menos que a gente volte depois do dia 30, querendo Deus. Mas não estou achando provável. Mas aí a formativa ficaria uma avaliação que eu faço com vocês pelo Forms, que aí eu mando só o link, vocês entram, respondem as questõezinhas, sabe? Parecido com essas que a gente já fez. Aí vale 3 pontos. O trabalho vale 3 pontos, eu já tenho essas 2 notas de vocês, tá? E aí eu acho que o trabalho podia ajudar mais, né? Apesar que a provinha também vai ficar tranquila. Tomara, né, professor? Tranquilinho. Nós estamos bem tranquilinho. Tá bom? Professor? Oi. No meu caso, que praticamente saiu o grupo todo. Eita! Você não tem... Aí a gente pode rever. Você pode migrar para outro grupo ou você pode terminar o que você fazer. Aí eu vou ser bem mais flexível nesse trabalho, entendeu? Aí qualquer coisa a gente tira alguns critérios, vocês me entregam pelo menos as tabelas prontas, e se dá uma explicada, aí não precisa fazer com tudo que eu tinha pedido, entendeu? Aí a gente combina um novo critério para vocês entregarem o trabalho. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Para ser uma nota legal para vocês, não ficar dispendioso, porque eu sei que agora vai ficar difícil de vocês, até de vocês se comunicarem, né? Mas mas eu acho que é um trabalho que podia ajudar para vocês. Eu não queria desperdiçar, porque vocês fizeram um trabalho, foi trabalhoso para vocês fazerem aquilo, né? Então, não queria desconsiderar isso de vocês, não, tá? Tá bom, eu acho que então. pode ajudar também. Ok? Sim, sim. Então, tá. Ok. Bem. Pessoal, acho que já vai cair. E aí eu vou começar, mas aí a gente volta, tá bom? Tá bom. Medidas de dispersão. Medidas de dispersão é para a gente poder complementar algumas coisas que a gente faz, que as medidas de posição não nos dão, tá? Então, por exemplo, aí, já no início, né, ele vai colocar, falando que às vezes, ó, para interpretar dados estatísticos, mesmo aqueles convenientemente simplificados, é preciso conhecer a evolução dos dados. E aí ele vai dar um exemplo muito característico, assim, que a gente está vivendo hoje. A questão da temperatura. Por exemplo, eu posso falar que em um determinado estado, a temperatura média dele foi 24 graus. A outra temperatura em um outro estado também pode ter sido 24 graus naquele específico dia. Só que isso não quer dizer que o dia inteiro foi 24 graus. Um determinado estado, por exemplo, pode ter